Capítulo 11. As forças da natureza e a unificação da física. Como foi explicado no capítulo 3, seria muito difícil construir uma teoria unificada completa de tudo no universo, tudo de uma única tacada. Portanto, em vez disso, temos feito progresso descobrindo teorias parciais que descrevem uma gama limitada de acontecimentos e desconsiderando outros efeitos ou aproximando-os por certos números. As leis da ciência, como as conhecemos no presente, contêm muitos números. Por exemplo, o tamanho da carga elétrica do elétron e a razão entre as massas do próton e do elétron, que não podemos, pelo menos no momento, prever a partir da teoria. Em vez disso, descobrimos tais números por observação e depois os inserimos nas equações. Alguns chamam tais números de constantes fundamentais, outros chamam-nos de fatores ajustáveis. Qualquer que seja o ponto de vista, o fato extraordinário é que os valores desses números parecem ter passado por um ajuste muito fino para possibilitar o desenvolvimento da vida. Por exemplo, se a carga elétrica do elétron tivesse sido apenas ligeiramente diferente, teria estragado o equilíbrio da força eletromagnética gravitacional nas estrelas ou elas teriam sido incapazes de queimar o hidrogênio e o hélio, ou então não teriam explodido. De uma maneira ou de outra, a vida não poderia existir. Em última instância, esperaríamos encontrar uma teoria unificada completa e coerente, que incluísse todas as teorias parciais como aproximações e que não precisasse ser ajustada para encaixar os fatos por meio da seleção dos valores de números arbitrários da teoria, tais como a intensidade da carga do elétron. A busca de tal teoria é conhecida como a unificação da física. Einstein gastou a maior parte de seus últimos anos numa busca infrutífera por uma teoria unificada, mas o momento ainda não era propício. Havia teorias parciais para a gravidade e a força eletromagnética, mas muito pouco se conhecia sobre as forças nucleares. Além disso, como mencionado no capítulo 9, Einstein se recusou a acreditar na realidade da mecânica quântica. Contudo, o princípio da incerteza parece ser uma característica fundamental do universo em que vivemos. Uma teoria unificada bem-sucedida deve, portanto, necessariamente, incorporar este princípio. As perspectivas de descobrir tal teoria parecem ser muito melhores agora porque sabemos muito mais sobre o universo, mas devemos ter cuidado com o excesso de confiança. Já tivemos antes falsas auroras. No início do século XX, por exemplo, acreditava-se que tudo pudesse ser explicado em termos das propriedades da matéria contínua, como a elasticidade e a condução térmica. A descoberta da estrutura atômica e do princípio da incerteza colocaram um ponto final enfático nisso. Então, em 1928, uma vez mais, o físico ganhador do Prêmio Nobel, Max Born, disse a um grupo de visitantes da Universidade de Göttingen: "A física, como a conhecemos, estará acabada em 6 meses." Sua confiança se baseava na recente descoberta de Dirac da equação que governava o elétron. Acreditava-se que uma equação similar regeria o próton, que era a única outra partícula conhecida na época, e que seria o fim da física teórica. Entretanto, a descoberta do nêutron e das forças nucleares também foi um golpe certeiro nessa crença. Tendo dito isto, existem, mesmo assim, motivos para acreditarmos com um otimismo cauteloso que podemos estar agora perto do fim da busca pelas leis definitivas da natureza. Na mecânica quântica, as forças ou interações entre partículas de matéria são todas supostamente transportadas pelas partículas. O que acontece é que uma partícula de matéria, tal como um elétron ou um quark, emite uma partícula portadora de força. O coice desta emissão altera a velocidade da partícula de matéria pelo mesmo motivo que um canhão recua depois de disparar uma bala. A partícula portadora de força, então, colide com outra partícula de matéria e é absorvida, alterando o movimento daquela partícula. A resultante do processo de emissão e absorção é igual àquela que ocorreria se tivesse existido uma força entre as duas partículas de matéria. Cada força é transmitida por seu próprio tipo bem definido de partícula portadora de força. Se as partículas portadoras de força tiverem uma grande massa, será difícil produzi-las e permutá-las a grandes distâncias. Portanto, as forças que elas portam terão apenas um curto alcance. Por outro lado, se as partículas portadoras de força não tiverem massa própria,
As forças serão de longo alcance. As partículas portadoras de forças permutadas entre as partículas de matéria são ditas partículas virtuais porque, ao contrário das partículas reais, não podem ser diretamente detectadas por um detector de partículas. Sabemos que elas existem, porém, porque têm realmente um efeito mensurável, dão origem a forças entre as partículas de matéria. As partículas portadoras de força podem ser agrupadas em 4 categorias. É necessário enfatizar que essa divisão em 4 classes é uma criação do homem. É cômodo para a construção de teorias parciais, mas pode não corresponder a nada mais profundo. Em última instância, a maioria dos físicos espera encontrar uma teoria unificada que explique todas as 4 forças como diferentes aspectos de uma mesma força. De fato, muitos diriam que este é o objetivo primordial da física de hoje. A primeira categoria é a força gravitacional. Esta força é universal, isto é, toda partícula sente a força da gravidade, de acordo com sua massa ou energia. A atração gravitacional é representada como aquela causada pela troca de partículas virtuais denominadas gravitons. A gravidade é, de longe, a mais fraca das forças. É tão fraca que sequer percebemos se não fosse por 2 propriedades especiais que ela possui. Pode agir a longas distâncias e é sempre atrativa. Isso significa que as forças gravitacionais bem fracas entre as partículas individuais, em 2 corpos grandes como a Terra e o Sol, podem se somar para produzir uma força significativa. As outras 3 forças são ou de curto alcance ou são às vezes de atração e outras vezes de repulsão, tendendo, portanto, a se cancelar. A categoria seguinte é a força eletromagnética, que interage com partículas eletricamente carregadas, como os elétrons e os quarks, mas não com partículas sem carga, como os neutrinos. É bem mais forte que a força gravitacional. A força eletromagnética entre 2 elétrons é aproximadamente 1 milhão de milhão de milhão de milhão de milhão de milhão, 1 com 42 zeros depois dele, de vezes maior que a força gravitacional. Entretanto, existem 2 tipos de carga elétrica, positiva e negativa. A força entre 2 cargas positiva é de repulsão, como o é a força entre 2 cargas negativas. Mas a força entre uma carga positiva e outra negativa é de atração. Um corpo grande, como a Terra ou o Sol, contém números quase iguais de cargas positivas e negativas. Por conseguinte, as forças de atração e de repulsão entre as partículas individuais quase que se cancelam inteiramente e existe bem pouca força eletromagnética resultante. Entretanto, nas pequenas escalas dos átomos e moléculas, dominam as forças eletromagnéticas. A atração eletromagnética entre elétrons carregados negativamente e prótons carregados positivamente no núcleo fazem os elétrons girar em órbita ao redor do núcleo do átomo, exatamente como a atração gravitacional faz a Terra girar em órbita ao redor do Sol. A atração eletromagnética é representada como aquela causada pela troca de grandes números de partículas virtuais denominadas fótons. Novamente, os fótons que são permutados são partículas virtuais. Entretanto, quando um elétron muda de uma órbita para outra mais próxima do núcleo, há liberação de energia, e um fóton real é emitido, e poderá ser observado como luz visível pelo olho humano, se tiver o comprimento de onda correto, ou por um detector de fótons, como um filme fotográfico. Igualmente, se um fóton real colidir com um átomo, ele poderá mover um elétron de uma órbita mais próxima do núcleo para outra mais distante. Isto consome a energia do fóton, portanto, ele é absorvido. A terceira categoria é chamada de força nuclear fraca. Não entramos em contato direto com esta força na vida cotidiana. É, entretanto, responsável pela radioatividade, o decaimento dos núcleos atômicos. A força nuclear fraca só foi compreendida em 1967, quando Abdus Salam, no Colégio Imperial de Londres, e Steven Weinberg, em Harvard, propuseram teorias que unificaram esta interação com a força eletromagnética, exatamente como Maxwell tinha unificado a eletricidade e o magnetismo cerca de 100 anos antes. As previsões da teoria tinham uma correspondência tão boa com os experimentos que, em 1979, Salam e Weinberg receberam o Prêmio Nobel de Física, juntamente com Sheldon Glashow.
também de Harvard, que tinha sugerido teorias unificadas similares das forças eletromagnéticas e nuclear fraca. A quarta categoria é a força das quatro forças, a força nuclear forte. É outra força com que não temos contato direto, mas é a força que mantém unida a maior parte do nosso mundo cotidiano. É responsável por ligar os quarks dentro dos prótons e do nêutron, e por manter os prótons e nêutrons juntos no núcleo de um átomo. Sem a força forte, a repulsão elétrica entre os prótons carregados positivamente separaria todos os núcleos atômicos do universo, exceto aqueles de gás hidrogênio, cujo núcleo é formado por um único próton. Acredita-se que esta força seja transportada por uma partícula, chamada gluon, que interage apenas consigo mesma e com os quarks. O sucesso da unificação da força eletromagnética e nuclear fraca levou a inúmeras tentativas de combinar estas duas forças com a força nuclear forte, naquilo que é conhecido como a Teoria da Grande Unificação, ou TGU. Este título é um tanto exagerado. Nem todas as teorias resultantes são tão grandes assim. Nem são inteiramente unificadas, já que não incluem a gravidade. Também não representam teorias realmente completas, já que contêm vários parâmetros cujos valores não podem ser previstos da teoria, mas têm de ser escolhidos para se ajustar aos experimentos. Ainda assim, podem representar um passo em direção a uma teoria completa, inteiramente unificada. A principal dificuldade em descobrir uma teoria que unifica a gravidade com as outras forças é que a teoria da gravidade, a relatividade geral, é a única que não é uma teoria quântica. Não leva em consideração o princípio da incerteza. No entanto, já que as teorias parciais das outras forças dependem da mecânica quântica de uma maneira essencial, a unificação da gravidade com as outras teorias exigiria encontrar uma maneira de incorporar este princípio na relatividade geral. Mas ninguém foi capaz ainda de fazer uma teoria quântica da gravidade. O motivo de uma teoria quântica da gravidade ter se revelado tão difícil de ser criada tem a ver com o fato de que o princípio da incerteza significa que, mesmo o espaço vazio, está preenchido com pares de partículas e antipartículas virtuais. Se não fosse, se o espaço vazio fosse de fato inteiramente vazio, isto significaria que todos os campos, por exemplo, os campos gravitacionais e eletromagnéticos, teriam de ser exatamente iguais a zero. Entretanto, o valor de um campo e sua taxa de alteração com o tempo são como a posição e a velocidade, isto é, a alteração de posição de uma partícula. O princípio da incerteza implica que, quanto maior a exatidão com que se conhece uma destas quantidades, menor será a exatidão com que se pode conhecer a outra. Portanto, se um campo no espaço vazio fosse fixo em exatamente zero, teria tanto um valor preciso, zero, quanto uma taxa exata de alteração, também zero, em violação do princípio em questão. Consequentemente, deve existir certa quantidade mínima de incerteza, ou flutuações quânticas, no valor de campo. Podemos pensar nessas flutuações como pares de partículas que aparecem juntas em algum momento, afastam-se e depois voltam a se reunir e se aniquilar reciprocamente. São partículas virtuais, assim como as partículas que transportam as forças, ao contrário das partículas reais. Elas não podem ser diretamente observadas com um detector de partículas. Entretanto, seus efeitos indiretos, tais como as pequenas mudanças na energia das órbitas dos elétrons, podem ser medidos e estes dados estão de acordo com as previsões teóricas num grau de precisão extraordinário. No caso das flutuações do campo eletromagnético, essas partículas são fótons virtuais, e no caso das flutuações do campo gravitacional, são gravitons virtuais. No caso das flutuações dos campos de força fraca e forte, entretanto, os pares virtuais são pares de partículas de matéria, como os elétrons ou os quarks, e suas antipartículas. O problema é que as partículas virtuais têm energia. De fato, por existir um número infinito de pares virtuais, eles teriam uma quantidade infinita de energia e, portanto, pela equação de Einstein, E igual mc², teriam uma quantidade infinita de massa. De acordo com a relatividade geral, isto significa que sua gravidade curvaria o universo a um tamanho infinitamente pequeno. Isso, obviamente, não acontece. Infinitos semelhantes, aparentemente absurdos, ocorrem nas outras teorias parciais, aquelas das forças forte e fraca, e eletromagnética.
Mas, em todos estes casos, um processo chamado renormalização pode remover os infinitos, sendo este o motivo pelo qual fomos capazes de criar teorias quânticas daquelas forças. A renormalização envolve a introdução de novos infinitos que têm o efeito de cancelar os infinitos que surgem na teoria. Entretanto, eles não precisam se cancelar com exatidão. Podemos escolher os novos infinitos de maneira a deixar pequenos restos. Estes pequenos restos são conhecidos como quantidades normalizadas na teoria. Embora, na prática, esta técnica seja matematicamente um tanto duvidosa, parece realmente funcionar e vem sendo usada com as teorias das forças forte, fraca e eletromagnética para fazer previsões que são concordantes com as observações com um grau de precisão excepcional. A renormalização tem, porém, um grave inconveniente do ponto de vista da tentativa de encontrar uma teoria completa, porque significa que os valores reais das massas e das forças não podem ser previstos a partir da teoria, mas precisam ser escolhidos para se adequar às observações. Infelizmente, na tentativa de usar a renormalização para remover os infinitos quânticos da relatividade geral, temos apenas duas quantidades que podem ser ajustadas, a força da gravidade e o valor da constante cosmológica, o termo que Einstein introduziu em suas equações por acreditar que o universo não se encontrava em expansão. Descobre-se, afinal, que esses ajustes não bastam para remover todos os infinitos. Acabamos ficando, portanto, com uma teoria quântica da gravidade que parece prever que certas quantidades, tais como a curvatura do espaço-tempo, são realmente infinitas. Contudo, estas quantidades podem ser observadas e medidas e são perfeitamente finitas. Que isto seria um problema na combinação da relatividade geral com o princípio da incerteza era uma suspeita levantada já há algum tempo, mas foi finalmente confirmada por cálculos detalhados em 1972. 4 anos depois, foi sugerida uma possível solução, chamada supergravidade. Infelizmente, os cálculos necessários para descobrir se existiriam ou não infinitos que restaram não cancelados na supergravidade eram tão longos e difíceis que ninguém estava preparado para assumir a tarefa. Era fato reconhecido que, mesmo com um computador, isso levaria muitos anos e que eram bem altas as chances de que haveria pelo menos um erro, provavelmente mais. Consequentemente, só saberíamos se tínhamos a resposta certa se alguém mais repetisse o cálculo e obtivesse a mesma resposta, e isto não parecia muito provável. Ainda assim, apesar destes problemas e do fato de que as partículas nas teorias da supergravidade não parecem corresponder às partículas observadas, a maioria dos cientistas acreditava que a teoria poderia ser alterada e seria provavelmente a resposta certa ao problema da unificação da gravidade com as outras forças. Então, em 1984, houve uma incrível mudança de opinião a favor daquelas que são chamadas teorias das cordas. Antes da teoria das cordas, acreditava-se que cada uma das partículas fundamentais ocupava um único ponto do espaço. Nas teorias das cordas, os objetos básicos não são partículas puntiformes, mas coisas que têm comprimento, mas nenhuma outra dimensão, como um pedaço infinitamente delgado de corda. Estas cordas podem ser pontas, as assim chamadas cordas abertas, ou podem se juntar elas mesmas em alças fechadas, cordas fechadas. Uma partícula ocupa um ponto do espaço em cada momento do tempo. Uma corda, por outro lado, ocupa uma linha do espaço a cada momento do tempo. Dois pedaços de corda podem se juntar para formar uma única corda. No caso das cordas abertas, elas simplesmente se juntam nas pontas, ao passo que, no caso das cordas fechadas, é como duas pernas juntando-se num par de calças. Da mesma forma, um único pedaço de corda pode se dividir em duas cordas. Se os objetos fundamentais no universo são cordas, o que são as partículas puntiformes que parece que observamos nos nossos experimentos? Nas teorias das cordas, aquilo que anteriormente imaginávamos como diferentes partículas puntiformes são agora representadas como diversas ondas na corda, como as cordas numa linha de pipa em vibração. No entanto, as cordas e as vibrações ao longo delas
são tão minúsculas que mesmo nossa melhor tecnologia não consegue resolver seu formato e, portanto, elas se comportam, em todos os nossos experimentos, como minúsculos pontos informes. Imagine examinar um grão de pó, bem de perto, ou sob uma lente de aumento. Você pode descobrir que a partícula tem um formato irregular, ou mesmo filiforme, embora a uma certa distância pareça um ponto uniforme. Na teoria das cordas, a emissão ou absorção de uma partícula por outra corresponde à divisão ou união das cordas. Por exemplo, imaginava-se nas teorias das partículas que a força gravitacional do Sol sobre a Terra era causada pela emissão, por uma partícula de matéria no Sol, de partículas portadoras de força chamadas gravitons, e sua posterior absorção por uma partícula de matéria na Terra. Na teoria das cordas, este processo corresponde a um tubo ou cano em forma de H. A teoria das cordas é, de certa forma, um pouco parecida com encanamentos. Os dois lados verticais do H correspondem às partículas no Sol e na Terra, e a barra horizontal corresponde ao graviton que viaja entre eles. A teoria das cordas tem uma história curiosa. Foi originalmente inventada nos fins dos anos 60, numa tentativa de descobrir uma teoria para descrever a força forte. A ideia era que as partículas, tais como o próton e o nêutron, poderiam ser vistas como ondas numa corda. As forças fortes entre as partículas corresponderiam a pedaços da corda que ficavam entre os outros pedaços de corda, como numa teia de aranha. Para que esta teoria forneça o valor observado da força forte entre as partículas, as cordas tinham de ser como elásticos, com uma tração de cerca de 10 toneladas. Em 1974, Joel Scherk, da Escola Normal Superior, em Paris, e John Schwartz, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, publicaram um artigo no qual demonstraram que a teoria das cordas poderia descrever a natureza da força gravitacional, mas somente se a tensão na corda fosse de aproximadamente 1.000 milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de milhões de toneladas, um com 39 zeros depois dele. As previsões da teoria das cordas seriam exatamente as mesmas da relatividade geral em escalas de tamanho normal, mas seriam diferentes em distâncias bem pequenas, menores que 1 milésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de centímetro. 1 centímetro dividido por 1 com 33 zeros depois dele. O trabalho deles não recebeu muita atenção, contudo, porque, mais ou menos nessa mesma época, a maioria das pessoas tinha abandonado a teoria das cordas original da força forte em favor da teoria baseada em quarks e gluons, que parecia se ajustar melhor às observações. Scherk morreu em circunstâncias trágicas, sofria de diabetes e entrou em coma quando não havia ninguém por perto para lhe dar uma injeção de insulina e, portanto, Schwartz ficou sozinho como praticamente o único defensor da teoria das cordas, mas agora propondo um valor de tensão da corda muito maior. Em 1984, houve um súbito renascimento do interesse nas cordas, aparentemente por dois motivos. O primeiro era que as pessoas não estavam realmente conseguindo muito progresso no sentido de mostrar que a supergravidade era finita, ou que poderia explicar os tipos de partículas que observamos. O outro foi a publicação de outro artigo de John Schwartz, desta vez com Mike Green, do Colégio Rainha Mary, de Londres. Este artigo mostrou que a teoria das cordas poderia explicar a existência de partículas que têm um canhotismo embutido, como algumas das partículas que observamos. O comportamento da maioria das partículas seria o mesmo se você modificasse a montagem experimental de maneira a ser como um reflexo num espelho, mas haveria mudança no comportamento dessa partícula. É como se elas fossem destras ou canhotas, em vez de ambidestras. Quaisquer que sejam os motivos, muitas pessoas logo começaram a trabalhar na teoria das cordas, e foi desenvolvida uma nova versão que parecia conseguir explicar os tipos de partículas que observamos.
As teorias das cordas também levam a infinitos, mas acredita-se que, na versão correta, se cancelarão inteiramente, embora isto ainda não seja uma certeza. As teorias das cordas, entretanto, têm um problema maior. Parecem ser coerentes somente se o espaço-tempo tiver ou 10 ou 26 dimensões, em lugar das 4 dimensões normais. Naturalmente, as dimensões extras de espaço-tempo constituem um lugar comum da ficção científica. De fato, elas oferecem uma maneira ideal de superar a restrição normal da relatividade geral de que ninguém pode viajar mais rápido que a luz, nem para trás no tempo. A ideia é pegar um atalho através das dimensões extras. Você pode imaginar isso da seguinte maneira. Imagina que o espaço em que vivemos tem apenas 2 dimensões, e que seja curvo como a superfície de uma argola de âncora, ou uma rosca. Se você estivesse na borda interna da argola, e quisesse ir de um ponto da argola até o outro lado da argola, teria de se mover um círculo ao longo da borda interna da argola até alcançar o ponto-alvo. Entretanto, se você pudesse viajar na terceira dimensão, poderia sair da argola e cortar caminho transversalmente. Por que não percebemos todas essas dimensões extras, se elas realmente existem? Por que vemos somente 3 dimensões espaciais e uma única dimensão temporal? A sugestão é que as outras dimensões não são como as dimensões a que estamos acostumados. Elas são enroladas no espaço de tamanho bem pequeno, algo como 1/milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de milionésimo de centímetro. Isto é tão pequeno que simplesmente não o percebemos. Enxergamos apenas uma dimensão temporal e 3 dimensões espaciais, em que o espaço-tempo é relativamente plano. Para ter uma imagem de como isto funciona, pense na superfície de uma haste. Se você a olhar de perto, verá que a superfície é bidimensional, isto é, a posição de um ponto na haste é descrita por 2 números, o comprimento ao longo da haste e a distância em torno da dimensão circular. Mas sua dimensão circular é muito menor que sua dimensão de comprimento. Por causa disto, se você olhar a haste à distância, não verá a espessura da haste e ela parecerá unidimensional. Isto é, parece que, para especificar a posição de um ponto, você só precisa fornecer o comprimento ao longo da haste. O mesmo acontece com o espaço-tempo, dizem os teóricos das cordas. Numa escala muito pequena, ela é decadimensional e altamente curvo. Mas, nas escalas maiores, você não vê a curvatura nem as dimensões extras. Se estiver correta, essa representação é uma má notícia para os viajantes espaciais potenciais. As dimensões extras seriam pequenas demais para caber numa espaçonave. Entretanto, ela também levanta um importante problema para os cientistas. Por que algumas dimensões, mas nem todas, deveriam estar enroladas numa pequena bola? Supostamente, no universo primitivo, todas as dimensões teriam sido bem curvas. Por que uma única dimensão temporal e 3 dimensões espaciais se achataram, enquanto outras dimensões permaneceram firmemente enroladas? Uma possível resposta é aquilo que é chamado de princípio antrópico, que pode ser parafraseado como: vemos o universo da maneira que é porque existimos. Existem 2 versões do princípio antrópico, a fraca e a forte. O princípio antrópico fraco declara que, no universo que é grande ou infinito no espaço e ou no tempo, as condições necessárias para o desenvolvimento de vida inteligente só serão satisfeitas em determinadas regiões que são limitadas no espaço e no tempo. Os seres inteligentes nessas regiões não deveriam, portanto, ficar surpresos se observassem que sua localidade no universo satisfaz as condições que são necessárias para sua existência. É um pouco como uma pessoa rica que vive num bairro rico não ver nenhuma pobreza. Alguns vão bem mais adiante e propõem uma versão forte do princípio. De acordo com essa teoria, ou existem muitos universos diferentes ou muitas regiões diferentes de um único universo, cada qual com sua própria configuração inicial e, talvez, com seu próprio conjunto de leis da ciência. Na maioria desses universos, as condições não seriam as certas para o desenvolvimento de organismos complicados. Somente nos poucos universos que são parecidos com o nosso é que os seres inteligentes se desenvolveriam e fariam a pergunta: por que o universo é do jeito que o vemos? A resposta é então simples: se tivesse sido diferente,
não estaríamos aqui. Poucas pessoas discordariam da validade ou utilidade do princípio antrópico fraco, mas existem várias objeções que podem ser levantadas contra o princípio antrópico forte, como uma explicação do estado observado do universo. Por exemplo, em que sentido pode-se dizer que todos esses diferentes universos existem? Se forem realmente separados entre si, o que acontece em outro universo pode não ter consequências observadas no nosso próprio universo. Deveríamos, portanto, usar o princípio da economia e extirpá-los da teoria. Se, por outro lado, fossem apenas diferentes regiões de um mesmo universo, as leis da ciência teriam de ser as mesmas em cada região, porque, do contrário, não poderíamos nos mover continuamente de uma região para outra. Neste caso, a única diferença entre as regiões seria a de suas configurações iniciais e, assim, o princípio antrópico forte se reduziria ao fraco. O princípio antrópico fornece uma resposta possível à pergunta do porquê as dimensões extras da teoria das cordas enrolaram. Duas dimensões espaciais não parecem suficientes para propiciar o desenvolvimento de seres complicados como nós. Tomando, por exemplo, dois animais bidimensionais que vivessem sobre um círculo, a superfície de uma terra bidimensional. Para passar pelo outro lado, um deles precisaria escalar por cima do outro. E se uma criatura bidimensional comesse algo que não conseguisse digerir inteiramente, ela teria de retirar os restos, da mesma maneira que os engoliu, porque, se existisse uma passagem direta através de seu corpo, essa passagem dividiria a criatura em duas metades distintas. Nosso ser bidimensional seria dividido. Da mesma forma, é difícil ver como poderia haver qualquer circulação de sangue numa criatura bidimensional. Haveria também problemas com mais de 3 dimensões espaciais. A força gravitacional entre dois corpos diminuiria mais rapidamente com a distância do que o faz em 3 dimensões. Em 3 dimensões, a força gravitacional cai 1/4 quando você dobra a distância. Em 4 dimensões, cairia a 1/8. Em 5 dimensões, a 1/16, e assim por diante. O significado disto é que as órbitas dos planetas, como a Terra ao redor do Sol, seriam instáveis. A menor perturbação em relação a uma órbita circular, como a que seria causada pela atração gravitacional dos outros planetas, resultaria na Terra entrando numa espiral para longe ou em direção ao Sol. Ou congelaríamos, ou seríamos inteiramente queimados. De fato, o mesmo comportamento da gravidade, com a distância em mais de 3 dimensões espaciais, significa que o Sol não seria capaz de existir no estado estável, com a pressão contrabalanceando a gravidade. Ou o Sol se despedaçaria ou entraria em colapso para formar um buraco negro. Em qualquer um dos dois casos, não seria muito útil como fonte de calor e luz para a vida na Terra. Numa escala menor, as forças elétricas que fazem os elétrons orbitar ao redor do núcleo num átomo iriam se comportar da mesma maneira que as forças gravitacionais. Logo, ou os elétrons escapariam inteiramente do átomo ou entrariam em espiral na direção do núcleo. Nos dois casos, não existiriam átomos como os conhecemos. Parece claro, então, que a vida, pelo menos como a conhecemos, só pode existir nas regiões do espaço-tempo nas quais uma dimensão temporal e exatamente 3 dimensões espaciais não são enroladas e pequenas. Isso significaria que poderíamos apelar para o princípio antrópico fraco, desde que pudéssemos mostrar que, no mínimo, a teoria das cordas realmente permite que existam tais regiões do universo, e parece que, de fato, a teoria das cordas permite. É bem possível que existam outras regiões do universo, outros universos, e que quer que isto significa, nas quais todas as dimensões são enroladas e pequenas, ou nas quais, de 4 dimensões, são praticamente planas, mas não existiria nenhum ser inteligente em tais regiões para observar um número diferente de dimensões efetivas. Além da questão das dimensões, outro problema com a teoria das cordas é que existem pelo menos 5 teorias diferentes, 2 teorias das cordas abertas e 3 diferentes das cordas fechadas, e milhões de maneiras pelas quais as dimensões extras previstas pela teoria das cordas poderiam ser enroladas. Por que deveria ser escolhida apenas uma teoria das cordas e um tipo de enrolamento? Durante algum tempo, parecia não haver resposta alguma, e o progresso estancou no atoleiro. Então,
A partir de mais ou menos 1994, as pessoas começaram a descobrir aquilo que é chamado de dualidades, diferentes teorias das cordas e diferentes maneiras de enrolar as dimensões extras poderiam levar aos mesmos resultados em 4 dimensões. Além disto, descobriu-se que, além das partículas, que ocupam um único ponto do espaço, e das cordas, que são linhas, existiam outros objetos chamados p-branas, que ocupavam volumes bidimensionais, ou com mais dimensões no espaço. Uma partícula pode ser considerada uma zero-brana e uma corda, uma um-brana, mas existiam também p-branas para p igual a 2, a p igual a 9. Pode-se pensar numa 2-brana como algo parecido com uma membrana bidimensional. É mais difícil imaginar branas com mais dimensões. O que isto parecia sugerir é que existe uma espécie de democracia, no sentido de ter vozes iguais entre as teorias da supergravidade, das cordas e da p-brana. Elas parecem se encaixar reciprocamente, mas não se pode dizer que qualquer uma delas seja mais fundamental que as outras. Pelo contrário, todas elas parecem ser diferentes aproximações de uma teoria mais fundamental, cada uma válida em diferentes situações. As pessoas têm procurado por esta teoria fundamental, mas sem sucesso até agora. É possível que possa não existir uma formulação única da teoria fundamental, da mesma forma que, como mostrou Gödel, não seria possível formular a aritmética em termos de um único conjunto de axiomas. Em vez disso, ela poderia ser como mapas. Você não pode usar um único mapa plano para descrever a superfície redonda da Terra ou a superfície de uma argola. Você precisa de pelo menos 2 mapas, no caso da Terra, e 4 para a argola para cobrir todos os pontos. Cada mapa é válido, somente numa região limitada, mas diferentes mapas terão uma região de sobreposição. A coleção de mapas fornece uma descrição completa da superfície. Da mesma maneira, na física, pode ser necessário o uso de diferentes formulações em diferentes situações, mas 2 formulações diferentes seriam concordantes nas situações em que ambas podem ser aplicadas. Se isto for verdadeiro, a coleção inteira de diferentes formulações poderia ser considerada uma teoria unificada completa, embora fosse uma teoria que não poderia ser expressa em termos de um único conjunto de postulados. Mas, mesmo isto, pode ser mais do que a natureza permite. Seria possível que não exista uma teoria unificada? Estaríamos, talvez, apenas perseguindo uma miragem? Parece existir 3 possibilidades. 1. Realmente existe uma teoria unificada completa, ou uma coleção de formulações que se sobrepõem, que algum dia descobriremos se formos suficientemente espertos. 2. Não existe uma teoria definitiva do universo, apenas uma sequência infinita de teorias que descrevem o universo com uma precisão cada vez maior, mas que nunca são exatas. 3. Não existe uma teoria do universo. Os eventos não podem ser previstos além de um certo ponto, mas ocorrem de uma maneira aleatória e arbitrária. Alguns argumentariam a favor da terceira possibilidade sob o pretexto de que, se houvesse um conjunto completo de leis, isto violaria a liberdade de Deus de mudar de ideia e intervir no mundo. Ainda assim, já que Deus é todo-poderoso, não poderia violar sua liberdade se assim o quisesse? Isto soa como o velho paradoxo. Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele não seja capaz de erguer? Na verdade, a ideia de que Deus pudesse mudar de ideia é um exemplo da falácia, apontada por Santo Agostinho, de imaginar Deus como um ser que existe no tempo. Tempo é uma propriedade somente do universo que Deus criou. Presumivelmente, ele sabia que pretendia quando ele o organizou. Com o advento da mecânica quântica, viemos a reconhecer que os eventos não podem ser previstos com total precisão. Sempre existe um grau de incerteza. Se quiser, você poderia atribuir esta aleatoriedade à intervenção de Deus, mas seria um tipo muito estranho de intervenção, sem evidências de que esteja direcionada a qualquer propósito.
na verdade, se estivesse, não seria aleatória por definição. Nos tempos modernos, removemos com eficácia a terceira possibilidade acima pela redefinição do objetivo da ciência. Nossa meta é formular um conjunto de leis que nos permitam prever eventos somente até o limite determinado pelo princípio da incerteza. A segunda possibilidade de que existe uma sequência infinita de teorias cada vez mais apuradas está de acordo com toda a nossa experiência até agora. Em muitas ocasiões, aumentamos a sensibilidade de nossas medições. Ou criamos uma nova classe de observações, simplesmente para acabar descobrindo novos fenômenos que não foram previstos pela teoria existente e, para explicar tais fenômenos, tivemos que desenvolver uma teoria mais avançada. Com o estudo das partículas que interagem com cada vez mais energia, poderíamos de fato prever a descoberta de novas camadas estruturais mais básicas que os quarks e os elétrons, que hoje consideramos as partículas elementares. É possível que gravidade forneça um limite a essa sequência de caixas dentro de caixas. Se tivéssemos uma partícula com uma energia acima daquela que é chamada de energia Planck, sua massa seria tão concentrada que se separaria inteiramente do resto do universo e formaria um pequeno buraco negro. Assim, realmente parece que a sequência de teorias cada vez mais apuradas deveria ter algum limite à medida que estudarmos energias cada vez maiores e, portanto, deveria existir alguma teoria definitiva do universo. Contudo, a energia de Planck está muito distante das energias que podemos produzir no laboratório neste momento. Não deveremos preencher essas lacunas com os aceleradores de partículas no futuro imediato. Os estágios primitivos do universo, contudo, são uma arena na qual tais energias devem ter ocorrido. Existe uma boa chance de que o estudo do universo primitivo e das exigências de coerências matemáticas nos leve a uma teoria unificada completa durante o tempo de vida de alguns de nós que hoje vivemos, sempre supondo que não sejamos explodidos antes. O que significaria se realmente descobríssemos a teoria definitiva do universo? Como explicamos no capítulo 3, nunca poderíamos ter certeza absoluta de que descobrimos de fato a teoria correta, já que as teorias não podem ser demonstradas. Mas se uma teoria fosse matematicamente coerente e sempre fornecesse previsões concordantes com as observações, poderíamos ter uma confiança razoável de que era a correta. Então, colocaria um ponto final a um longo e glorioso capítulo na história da luta intelectual da humanidade para entender o universo. Mas também revolucionaria a compreensão que a pessoa comum teria das leis que governam o universo. Na época de Newton, uma pessoa culta poderia ter uma boa noção da totalidade do conhecimento humano, pelo menos em pinceladas gerais, mas, desde então, o ritmo do desenvolvimento da ciência tornou isto impossível. Já que as teorias estão sendo sempre modificadas para dar conta das novas observações, elas nunca são adequadamente digeridas ou simplificadas de uma maneira que as pessoas comuns possam compreendê-las. Você precisa ser um especialista e ainda assim só pode ter a esperança de ter uma noção correta de uma pequena fração das teorias científicas. Mais ainda, a velocidade do progresso é tão alta que o que você aprende na escola ou universidade está sempre um pouco ultrapassado. Somente umas poucas pessoas conseguem acompanhar o rápido avanço da fronteira do conhecimento, e elas precisam dedicar todo o seu tempo a isso e se especializar numa pequena área. O restante da população não tem muita ideia dos avanços que estão sendo obtidos ou da empolgação que eles estão gerando. Por outro lado, 70 anos atrás, se é que podemos acreditar em Eddington, somente 2 pessoas entendiam a teoria da relatividade geral. Hoje em dia, dezenas de milhares de pós-graduados das universidades entendem, e muitos milhões de pessoas estão no mínimo familiarizados com a ideia. Se uma teoria unificada completa for descoberta, será apenas uma questão de tempo até ela ser digerida e simplificada da mesma maneira e ensinada nas escolas, pelo menos em linhas gerais. Seremos então todos capazes de ter alguma noção das leis que governam o universo e que são responsáveis pela nossa existência. Contudo, mesmo que realmente descubramos uma teoria unificada completa, isso não significaria que seríamos capazes de prever eventos em geral por 2 motivos. O primeiro é a limitação que o princípio da incerteza
da mecânica quântica determina sobre os poderes de previsão. Não existe nada que possamos fazer para contornar isso. Na prática, entretanto, essa primeira limitação é menos restritiva que a segunda, que surge do fato de ser bem provável que não consigamos resolver as equações de tal teoria, exceto nas situações bem simples. Como já dissemos, ninguém pode resolver com exatidão as equações quânticas para um átomo que é formado por um núcleo e mais de um único elétron. Não somos sequer capazes de resolver com exatidão o movimento de três corpos, numa teoria simples, como a da gravitação de Newton, e a dificuldade aumenta com o número de corpos e com a complexidade da teoria. As soluções aproximadas geralmente bastam para as aplicações, mas dificilmente satisfazem as enormes expectativas despertadas pela expressão teoria unificada de tudo. Hoje, já conhecemos as leis que governam o comportamento da matéria sob todas as condições, exceto as mais extremas. Em particular, conhecemos as leis básicas que fundamentam toda a química e biologia. Ainda assim, certamente, não reduzimos tais temas ao status de problemas resolvidos. E tivemos até agora pouco sucesso na previsão do comportamento humano, a partir de equações matemáticas. Portanto, mesmo que realmente descubramos um conjunto completo de leis básicas, ainda teremos nos anos à frente a tarefa intelectualmente desafiadora de desenvolver melhores métodos de aproximação, para que possamos fazer previsões úteis dos prováveis desfechos nas situações complicadas e realistas. Uma teoria unificada completa, coerente, é somente o primeiro passo. Nossa meta é uma compreensão total dos eventos que nos cercam e da nossa própria existência.